álcool pode acabar afetando a sua saúde. Para a gente então saber como poder aproveitar essa folia sem comprometer a nossa saúde, eu vou conversar agora aqui no estúdio com o médico Djairo Araújo. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Bom dia. Realmente é uma época que acaba sendo propícia ali para o pessoal esquecer um pouquinho a saúde, né? Com toda certeza, Mara. Eu que agradeço pelo convite, por poder estar falando sobre esse tema de grande importância, né? O carnaval está aí na porta, mas a gente precisa ter alguns cuidados durante esse período. E o principal deles que eu trago para vocês é a hidratação, né? Que a hidratação a gente consegue manter o bom funcionamento do nosso corpo, uma alimentação adequada, com nutrientes valiosos durante esse processo, né, de festividades, a proteção solar, a proteção contra problemas sexualmente transmissíveis, a vacinação, enfim, a gente vai bater um pouquinho aqui, um papo sobre esses preparativos para o carnaval. Muito bem, vou começar falando sobre a hidratação, então, né? Já que você falou, a gente sabe que a hidratação ela é importante todos os dias, mas quando chega esse período de festas, né, doutor, acaba sendo ainda mais importante essa hidratação? Com toda certeza, Mara, porque a gente, quando está na aglomeração, o sol quente demais, a gente não consegue ter uma hidratação adequada, então a gente precisa estar repondo esses eletrólitos, repondo água. Quem faz uso de bebida alcoólica também, a gente precisa dar uma maneirada nesse consumo de bebida alcoólica e intercalar com o consumo de água, porque aí a gente mantém a nossa homeostase, o comportamento do nosso corpo durante o carnaval, de uma maneira que ele consiga se recuperar. Afinal, são vários dias de festa, então a gente precisa estar bem para todos esses dias. Verdade, tem gente que já começa logo na sexta-feira à noite. Aí eu até aproveito para perguntar sobre o sono, porque muita gente também acaba esquecendo de descansar, de dormir, só quer saber de aproveitar, né, esses dias aí de festa, mas dormir também acaba sendo essencial, né? Com toda certeza, principalmente porque a gente precisa estar com a nossa imunidade lá em cima, e um dos fatores para manter essa imunidade alta é a regularidade do nosso sono. Em dias normais, a gente espera que a gente precise manter 8 horas de sono, mas no carnaval vamos dar um desconto, mas pelo menos manter 6 horas de descanso para que a gente tenha condições de recarregar as baterias do nosso corpo, tá? Verdade. A alimentação também acaba sendo, né, Djairo, um grande desafio, porque as pessoas elas costumam sair, ir para as festas e acabam se alimentando na rua, né, aquelas comidas que muitas vezes nem são saudáveis. Mas também é preciso ficar atento com esse ponto? Com toda certeza. As pessoas acabam exagerando nos ultraprocessados, né, porque acaba sendo mais fácil de adquirir, mas esse não é o indicado. O indicado é que a gente faça o consumo de alimentos nutritivos, alimentos leves, carboidratos complexos, que demorem a ter uma digestão e evitem picos de glicose durante esse consumo. Proteínas magras, carnes, peixes, frutas e verduras para manter uma hidratação. Então a gente tem que cuidar da alimentação para poder fazer esse combo, né? Sono, hidratação e a alimentação saudável. Sol é outro ponto aí também, né, que muitas vezes não dá nem para correr muito, não dá muito para fugir, porque as pessoas ou vão para as praias ou as festas geralmente são, né, durante o dia. A gente até viu no último final de semana, né, aqui em Maceió teve o Pinto da Madrugada, aquele sol, tempo aberto, a gente costuma falar, né, o céu sem uma nuvem ali, todo azulzinho. Mas também tem aquele alerta, né? Tem aquele perigo. Com toda certeza. A proteção solar ela é de extrema importância. Então, a gente indica que nesse período de 10 às 16 horas, que a exposição solar está mais intensa, a gente adote medidas de proteção, seja através do uso do protetor solar com FPS acima de 30, reaplicação a cada 2 horas, ou você transpirou mais durante o bloco, já reaplica, tá certo? Procurar áreas sombreadas para poder intercalar durante o momento que você está curtindo o carnaval, porque o grande perigo da exposição solar aumentada é a insolação. Então, essa insolação ela precisa ser prevenida e a gente precisa ficar atento nos sinais que ela possa dar, como, por exemplo, boca seca, tontura, náuseas, desidratação, até mesmo desmaios. Então, o sol, ele precisa estar lá muito bem, brilhando, afinal é carnaval, mas a gente também precisa se proteger dessa exposição aumentada. Verdade. Agora falar sobre um ponto que eu sei que pode ser um desafio para muitas pessoas.
consumo excessivo de álcool. Tem muita gente que nem lembra, né, que existe um amanhã. Só sai aí, olha, bebendo, experimentando diversas bebidas alcoólicas. Tem um perigo também, né, nesse excesso. Com toda certeza. O ideal seria que não consumisse, mas eu não vou estar falando aqui justamente a porta do carnaval, mas já que vai consumir, tenta intercalar esse consumo de álcool com a ingesta de água para a gente poder fazer um balanço aí, uma alimentação saudável, para que a gente compense de alguma forma essa toxicidade que o álcool faz no nosso corpo e ficar atento aos sinais que o nosso corpo possa dar, principalmente a queda na imunidade, sintomatologia de náuseas, dor de cabeça. Então a gente já dá uma parada, se restabelece e reinicia o consumo quando já estiver mais com a saúde melhor. Muito bem. Tem como fortalecer a imunidade durante essa época? Com toda certeza, Mayra. A alimentação ela é o fator essencial, né, para que a gente possa fortalecer a nossa imunidade. O sono, como eu já falei, a hidratação muito bem adequada. Então a gente tem que estar atento a isso, até como uma maneira de prevenção. É como se a gente estivesse fazendo uma poupança. Não, amanhã eu vou curtir o frevo pela manhã, eu vou curtir as festas de carnaval, então hoje à noite eu vou dar uma maneirada, vou dormir cedo e ir compensando. Afinal, nós não somos máquinas para curtir ininterruptamente todas as festas. Vamos aproveitar de maneira moderada, de maneira equilibrada, porque o nosso corpo agradece. Verdade. Vamos então reforçar, por favor, né, quais que são os sinais, os sintomas de que talvez a gente precise ali ficar mais atento, mais em alerta em relação ao nosso corpo, de que talvez seja até o momento da gente maneirar, né, ali se resguardar mais. Perfeitamente. Você começa com aquela dor de cabeça, aquela indisposição, episódios de desmaio, náuseas, vômitos. E eu também trago um alerta para pessoas com doenças crônicas, como hipertensos, diabéticos e pessoas que fazem uso de medicações de maneira contínua e que precisa haver um ajuste. Vou trazer um exemplo de pessoas que têm pressão alta, hipertensão e fazem uso de diurético, como por exemplo a furosemida. A furosemida já é uma medicação que ela aumenta o seu fluxo urinário naturalmente. Então, imagine aí você expondo a luz solar a vários fatores de desidratação. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, essas pessoas devem procurar os profissionais que a acompanham para poder dar essa orientação. Outro ponto importante que eu trago com relação à desidratação, né, é você observar como é que está a sua urina. Sempre atentar para que a urina esteja clarinha. Quanto mais clara ela estiver, é sinal que você está tendo uma hidratação adequada. Então, esses sinais, eles reforçam que você tem que estar atento a como é que o seu corpo está respondendo aquilo ali, tá? E passou mal ali no meio da multidão, ficou sem falta, ficou, na verdade, né, assim, sentindo sem ar, com falta de ar, meio sufocado, buscar atendimento médico, né? Com toda certeza. Nós temos, nas diversas festas, né, de carnaval, nós temos os postos médicos, mas também nós temos as UPAs, os hospitais de referência. Então, saúde ela é coisa séria. Então, a gente vai brincar o carnaval, mas a gente tem que manter os cuidados com a nossa saúde. Afinal, o carnaval são aqueles dias e a nossa vida tem muito chão pela frente, né? Verdade, viu, Djairo? Você foi certeiro agora nisso, né? E é como também o Djairo muito bem colocou, a gente não é de ferro. Dá para aproveitar e muito esses dias aí de folia, de carnaval. Porém, é importante sim que a gente também cuide da nossa saúde. Afinal de contas, não tem como, né, aproveitar tanta festa se o nosso corpo ali ele não estiver bem. Djairo, muito obrigada pela sua participação, pelas dicas valiosíssimas. Então agora você já sabe, né? Já está se organizando para curtir a folia. Lembra também da tua saúde. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia, Bom muito dia. obrigada. Vamos falar agora sobre o Hospital